Boa noite, colegas aqui presentes, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição, né, dessa atividade do projeto de extensão Oficinas Culturais em Artes Plásticas e Patrimônio Cultural, essa atividade que a gente, né, nomeou, né, batizou, né, Diálogos Culturais, que nasceu num momento bastante, né, desafiador da sociedade, né? Enfim, da humanidade, né? Diálogos culturais iniciaram no período da pandemia, graças, né, a essa parceria, que eu agradeço imensamente sempre, a parceria dos queridos colegas, o professor Vladimir, que é a colega lá da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e o Átila Tolentino, querido colega do IFAM, né, enfim, da lida com os museus, as políticas públicas, né? Então, graças a essa parceria, a gente consegue, né, ter uma certa regularidade nos diálogos culturais, que é um espaço virtual, né? Obviamente, começou na pandemia, era virtual, e a gente deixou assim, virtual, um espaço para uma conversa mais informal, não tão acadêmica, né? Aquela coisinha, fala um, tantos minutos, depois fala o outro, né? Enfim, um papo mais informal sobre temas candentes, né? Mas temas que nos interessam particularmente, ou então temas que a gente observa que há uma demanda, há uma inquietação, na sociedade de maneira geral, mas especialmente, obviamente, no nosso setor, no setor do patrimônio cultural, especificamente os museus, né? Então, para essa edição, essa é uma edição atípica, infelizmente, o segundo convidado ele teve um contratempo, e, enfim, ele não pôde estar presente aqui hoje, a gente acabou decidindo manter a programação, por entender, né, que seria muito importante também honrar o compromisso com a convidada que está aqui presente, e também colocar, né, marcar esse espaço, está chegando, marcar esse espaço virtual, essa possibilidade de encontro, né, mais amplo, né, unindo vários estados do Brasil, sobre um tema que mexe muito com a gente, né, mexe muito particularmente com alguns colegas, né, alguns queridos colegas, como, por exemplo, o Átila, mas é um tema que a gente acompanha, né, mais ou menos de perto, com muita inquietação, que é a questão da memória e trauma, né? As memórias traumáticas, né? E como essa questão se entrelaça nesse meio complexo, né? Nesse campo complexo que é o campo dos museus. Então, a gente decidiu manter a programação, dedicando esse tempo para esse tema. Então, a gente vai seguir mais ou menos, né, a proposta, né, de metodologia, digamos assim, de encaminhamento dos diálogos culturais, que é deixar o convidado, o pessoal está chegando, que é deixar a pessoa convidada à vontade para falar de si, da sua vivência, do seu aporte sobre o tema, e também falar livremente sobre uma pergunta disparadora que a gente encaminhou, né? E a pergunta disparadora que a gente encaminhou para a nossa convidada, que eu já vou apresentar, ela é uma pergunta muito sensível e, muito provavelmente, boa parte dos presentes aqui tem inquietação com ela, que é a questão ética, né? Quais os cuidados, né, que a gente tem que ter, né, dentro, né, das políticas públicas e dos museus para tratar das memórias traumáticas, né? A gente sabe que, enfim, numa sociedade que tudo pode virar espetáculo,
né, pode ser instagramável, né, a gente precisa ter, digamos assim, uma sensibilidade e um cuidado para não esvaziar a potência e respeitar, né, essas memórias que precisam, né, vir à luz, que precisam ter seu espaço dentro das políticas, né, precisam ter, digamos assim, o apoio, o aporte, né, de instrumentos, de programas, né, com financiamento, obviamente, né, para se sustentarem, né, essas ações, mas também um espaço digno, né, e multivocal também, de conversa. Então, eu vou, com muita alegria, convidar aqui para o papo a Alane Lima, que é a coordenadora, né, do Memorial das Ligas e das Lutas Camponesas, e vou chamar também aqui, né, o nosso querido Átila Tolentino, que vai conduzir esse papo, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, a gente vai se sentir muito, muito sensibilizado por essa questão e, com certeza, a gente vai sair daqui mais provocado. Então, Alane, eu agradeço imensamente, em nome dos colegas aqui, parceiros do projeto de extensão Oficinas Culturais, em Artes Plásticas e Patrimônio Cultural, e eu passo a palavra a você, você fica à vontade para... O espaço é teu. Obrigada. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Só está congelada, mas está tudo bem. Terra Brasilis, continente, pátria-mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar, se tão grandes são teus braços, por que negas um pedaço a quem queres teu lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar, entre cercas e alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive para ter e ainda se diz bom cristão. No Eldorado do Pará, nome indígena, Carajás, o massacre aconteceu. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso um novo tempo, em que não seja só promessa repartir o nosso pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender que, em vez de herdar um quinhão, teu povo mereça ter só 7 palmos de chão. Nova leva de imigrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros, feito nós, vão gritando, mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Não conseguimos entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil? Eu insisto em perguntar, dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas para champanhe e caviar. Eu não consigo entender que nessa imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Isso é uma música que eu recitei de Pedro Munhoz, Procissão dos Retirantes, que eu acho que ela nos provoca muito e ela, além de provocar, ela nos convoca, sabe, a questionar a estrutura vigente que a gente tem da questão agrária. Então, companheirada, boa noite, eu sou Alane, sou camponesa, eu estou vice-presidenta do Memorial, mas estou assumindo a coordenação do espaço. Inclusive, essa é uma nova redefinição de organização do Memorial, e é importante a gente estar colocando isso. Eu acho que isso é um avanço e um crescimento muito grande institucional. Eu queria conduzir esse diálogo, assim, junto com a Átila, mas eu queria trazer muito as imagens, porque eu acho que é um nosso ponto forte, acho que, assim, os nossos coloridos de transformar as dores em lutas, sabe, as denúncias em povo e em movimento,
e essa reivindicação em ação contínua atrelada à memória. E a sua pergunta norteadora, companheira, eu acho que ela por si só vai estar respondida, mas eu quero provocar, obviamente, e vou colocar no que eu vou tentar apresentar. Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Qualquer coisa, se vocês estiverem com dificuldade de visualizar, vocês me digam, que aí eu vejo aqui, porque o computador está meio lento hoje e a internet também, viu? Vamos lá. Bora ver aqui se vai. Estão conseguindo visualizar? Ainda não, Laine. Agora sim. Agora está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo em tela cheia? Não, está aparecendo a sua tela. Isso. A gente está se aparecendo, na verdade. Ah, então, peraí. Então, vocês não estão vendo a apresentação? Não, ainda não. Então, volta aqui, interromper. Estou dizendo? Oxente. Negócio. Vamos lá de novo. Agora vai. Vejam aí se vai aparecer tela cheia. Agora sim. Foi? Aí, se você colocar em um modo de apresentação, eu acho que a gente vai ver. Foi. Já está em modo de apresentação. Vocês não estão conseguindo ver, não? Não. Tô vendo. Não, a gente está vendo a tela e as abas do lado, pequenininha. Ela não está em modo de apresentação. Para mim está em modo de apresentação, inclusive passando aqui. Eita. A gente não está passando. Está congelado para a gente. Deixa Fale, eu ver. Fernanda. Diga lá. Se a Lana Agora desligar, sim, está passando. Diga, Fernanda. Se a Lana desligar a câmera dela, melhora. Melhora, né? Vamos ver aqui, então. Obrigada, Fernando. Vamos lá. Eu estou com a internet muito ruim, por isso que eu baixei, desliguei minha câmera, desliguei meu microfone, eu estou vendo perfeito. Mas tu está conseguindo ver apresentando, ó, tipo assim, tá vendo toda a apresentação? Não, você tem que apertar na apresentação de slides. Agora sim. Agora sim. Então, foi? Agora sim, porque eu acho que está tendo um delay, Elaine, mas agora sim. É a internet. Então, eu queria primeiramente, para quem nunca veio aqui, para quem não conhece o nosso espaço, então, apresentar a vocês, né, a casa onde hoje é o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Esse cenário muda com muita frequência, porque a gente está no período agora, por exemplo, está com bastante chuva, então ele está bem verde, bem colorido, então, assim, as plantas já estão bem grandes, então muda sempre. Essa foto é do ano passado, é desse ano ainda, né? Mas, assim, o cenário muda com muita frequência e muita rapidez. Mas essa é a casa tombada pelo IFAEP, né? O espaço onde a gente apresenta nossas exposições, é o nosso lugar de memória, porque a casa em si, ela é um espaço, né, que a gente faz essa apresentação porque ela é o berço das ligas camponesas, onde foi constituída a primeira liga camponesa no estado da Paraíba, e atrás é o nosso Centro de Formação em Educação Popular e Agroecologia, Elizabeth Teixeira. Mas antes de continuar, eu queria ver com vocês, vocês já ouviram falar sobre as ligas camponesas, conhecem, já ouviram falar em Elizabeth, em João Pedro, em Negro Fuba, Pedro Fazendeiro? Eu já um pouquinho por causa do Átila, né? Mas eu acho que os colegas talvez não tanto. Eu também só ouvi falar pelo Átila. Eita, tá a responsabilidade. Eita, não é. Eu acho que assim, realmente é bom você dar um panorama, Lani, até porque isso está gravado, né? Vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, e as pessoas que vão assistir precisam entender um pouco, né? Infelizmente, não é um movimento que é amplamente conhecido, né? Isso. Então, eu vou só contextualizar brevemente. O movimento das ligas camponesas é um movimento que surge na década de 40, mas com a perseguição e com a entrada do Partido Comunista na ilegalidade, que foi quem, de início, né, movimentou as primeiras ligas camponesas comunistas,
e aí só retoma, e aí com outro panorama e com uma outra ação de articulação com os camponeses que têm seus direitos negados, o direito à terra negado, né, e a exploração de sua força de trabalho, que continua, né, mas naquele período muito mais efervescente, essa relação de exploração dos grandes latifundiários, dos proprietários de terra, para com as famílias camponesas. E aí, na década de 50, ressurge esse movimento das ligas camponesas em Pernambuco, no Engenho Galileia, e toma uma irradiação, né, que ultrapassa o estado de Pernambuco, e aí vai para diversos outros estados do estado brasileiro, né, e aí cria-se uma grande mobilização de camponeses, famílias camponesas que estão no campo e que tinham sua força de trabalho, né, e seus direitos básicos humanos negados e violados. Então, na década de 50 para 60, é onde há o boom desses movimentos no campo, né, na zona rural brasileira, e esse movimento tem uma dimensão tão forte que é articulado internacionalmente e nacionalmente consegue estremecer, né, as forças, o governo brasileiro, inclusive, sendo um dos pontos, né, como é que eu posso dizer? Que justifica, inclusive, né, a instalação do golpe em 64 no nosso país. E aí, porque era uma das reformas de base que era exigida pela população, era a reforma agrária. Né, e mexer com a reforma agrária era mexer com poderes e retirar poderes de alguns e dar a terra, né, que terra significa poder ainda, né, então isso incomodava e incomoda muito. Então, as ligas camponesas, quando chega na Paraíba, tem seu primeiro espaço de reflexão a partir da família Teixeira, que aí é composta por Elizabeth Teixeira, João Pedro Teixeira e seus 12 filhos, e, para além deles, outras lideranças, né, que são reconhecidas como liderança das ligas camponesas, que constituíram esse movimento no estado da Paraíba. O estado da Paraíba é o estado que teve uma maior força de mobilização, principalmente na cidade de Sapé, chegando a reunir mais de 13 mil associados nesse movimento, na luta por direitos e pela valorização dos trabalhadores e das famílias camponesas que estavam no campo e não tinha moradia digna, que não tinha nenhum direito, né, sendo respeitado. E aí surge principalmente quando eles têm o seu direito a velar um ente, né, sequer no caixão. Então, quando eles se rebelam principalmente na luta para ter o direito fúnebre de forma efetiva. Então, inicia a partir disso, né, essas lutas mínimas, que a gente considera mínima, né, nos dias de hoje, mas no período, os camponeses tinham sequer esse direito de ter um enterro digno, respeitado. Então, essa casa é a casa onde, em 1958, essas pessoas do estado da Paraíba tentaram constituir a primeira Liga Camponesa e não foi aceito no cartório para ser registrada, e aí ficaram na ilegalidade, e só em 61 conseguiram registrar a primeira Liga Camponesa da Paraíba. Então, esse movimento, ele foi acabado, né? Não sei se a palavra certa é acabada, mas foi perseguido até chegar ao seu limite em 64, com o golpe, e até chegar a 64 houveram diversas violências contra as famílias camponesas, desde o assassinato de João Pedro Teixeira, de Alfredo Nascimento, o primeiro morto das ligas camponesas, né, liderança na fazenda Miriri, e em março, Alfredo Nascimento, em abril, João Pedro Teixeira, hoje reconhecido herói nacional desde 2018 ou 2015, não me recordo agora, e depois disso, abre-se uma sucessão, né, seguinte de tantas violências e violações contra essas famílias, desde tortura até
assassinatos e perseguições aos camponeses que eram filiados e associados à Liga Camponesa. E aí Elizabeth Teixeira, que é a viúva de João Pedro Teixeira, ela tem que buscar exílio e vai para o Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte, lá ela passa 17 anos, distante dos seus filhos, e seus filhos que ficam são, vou usar um termo que é utilizado por eles, leiloados na família de quem mandou matar seu pai, né, que é o avô deles, o pai de Elizabeth Teixeira. E aí, dentro disso, Elizabeth passa 17 anos em São Rafael, no estado do Rio Grande do Norte, e só leva um de seus filhos, e tem lá sua 12ª filha. Então, Elizabeth Teixeira tem sua filha, antes ainda mesmo de ir para o exílio, a sua filha mais velha, Marluce, ela se suicida em decorrência à violência cometida, né, por sobre sua família, nessa casa que vocês estão vendo. Ela tem as paredes dela são bem largas, mas as portas dela tem uma janelinha que foram por muitas vezes alvejadas, e essas crianças e a família tinha por diversas vezes que dormir no chão para que não fossem atingidos por essas balas. Muitas vezes, na verdade sempre, né, era feito essas ameaças por parte dos latifundiários, dos seus trabalhadores, e seus trabalhadores eram policiais que estavam à paisana a serviço dos proprietários e dos latifundiários. Então, na medida que eu for trazendo, vai ser sempre trazendo também uma característica de que sempre, em todo o contexto histórico, o Estado sempre esteve a serviço do latifúndio, e sempre foi a sua mão armada que esteve a serviço do latifúndio, né? Então, e isso reflete na quantidade de violências, na quantidade de assassinatos, na quantidade de famílias que passaram e que ainda sofrem com essas memórias, né, que foram cometidas em relação ao latifúndio e o Estado. Então, essa casa é a casa onde foi constituída a Primeira Liga, em 1958, aqui no estado da Paraíba, no município de Sapé, onde hoje a gente chama berço das Ligas Camponesas, né, que é o memorial das Ligas e Lutas Camponesas. E aí, para falar do memorial das Ligas e Lutas Camponesas, acho que a gente não consegue falar dele só apresentando aquela imagem. A gente tá num território em que ele pulsa a luta, né, mas que ele pulsa também muitos incômodos àquelas famílias tradicionais, que eu trouxe lá no início, a essas famílias que permanecem ainda no poder e que permanecem ainda atreladas ao Estado. E aí eu digo isso, o nosso vice-governador do estado da Paraíba, ele é de uma das famílias tradicionais, que inclusive tem relação com o mandato do assassinato de João Pedro Teixeira, com o desaparecimento, né, e a relação que ele tem com camponeses que, na época, desapareceram, né, com a morte de Margarida Maria Alves, que é uma morte um tanto mais recente e que tomou uma proporção nacional e internacional. E aí a gente está falando de ações que aconteceram no passado recente, mas tem uma relação direta com a nossa atualidade, né, e aí que reflete, inclusive, nessa continuidade das lutas camponesas, e aí é por isso, inclusive, o nome do memorial. Um memorial que traz a memória desse movimento dos camponeses na ação das ligas camponesas. Acho que é um momento histórico de organização do campesinato, mesmo quando, em sua maioria, eram analfabetos, né? Então, traz um movimento de massa organizado, consciente, com consciência ideológica, com consciência política e conectado com essa necessidade contínua de continuar a luta, porque a terra ainda permanece na mão do latifúndio. Inclusive, a Fazenda Antas, que é a fazenda berço, né, desse maior conflito aqui no estado da Paraíba, ainda se mantém na mão do latifúndio, né, e foi, inclusive, nesse tratar de desapropriação, que, inclusive, foi anunciado no centenário de Elizabeth, é uma das terras mais caras
no programa de reforma agrária que nós tivemos no nosso país. É uma fazenda que a gente lutou de início por 1.009 hectares, foi desapropriado agora, né, em diálogo, 130, pagando-se 130 hectares, pagando-se o mesmo valor das 1.009 hectares que no começo do processo valia, mais de 8 milhões de reais. Terra, inclusive, sem benfeitoria nenhuma. Então, é uma conquista, obviamente, conseguir a desapropriação dessa terra, que é simbólica para as ligas camponesas e para a reforma agrária. No entanto, a gente percebe que até nesses momentos as famílias camponesas sofrem violação de direito. E aí, trazer o memorial, trazer esse memorial, e aí eu acho que a gente tem, né, um divisor de momentos no memorial, de trazer ele, inclusive, hoje, nesse movimento que é, e antes também, mas agora de uma forma mais colorida, de uma forma mais conectada, de que trabalhar com a memória, trazer a memória, vivenciar essa memória, a história das ligas camponesas, também é uma ação que merece, que deve pulsar vidas. E, dessa forma, conectado de um passado, que muitas vezes fazer memória do passado acarreta em dores, mas de trazer essa história conectada com a ação atual de lutas, né, e de ações que trazem em si esse movimento das vidas que ainda pulsam pela efetivação de seus direitos no território das ligas camponesas, que aí especificadamente no estado da Paraíba, né? Então, trazer o memorial é falar sobre uma questão de terra, né, sobre o direito a terra, a posse da terra e a democratização do acesso à terra através da reforma agrária, né, e dentro disso, trazer a produção, a participação das famílias na produção de alimentos, responsável, inclusive, para colocar a alimentação na mesa dos brasileiros, mas, atrelado a isso, a conexão desse povo dentro dos movimentos, das contínuas lutas, para dizer que há um povo marcado para viver, que mesmo que tentem o tempo todo, né, cessear esse povo, que tem o tempo todo afogar, silenciar, mas é um povo marcado para viver, que sempre se reinventa. Né? E como é que a gente tem conseguido fazer isso? E eu acho que são ferramentas e ações que a gente tem aprendido muito, é de trazer esse movimento para esse lugar. Esse movimento que eu digo não é movimento de movimentos, né, de organizações, mas de trazer esse movimento de pessoas, de vidas, dentro dessa casa, que até então, até as pessoas da própria comunidade tinham receio de participar, né, de entrar, de adentrar, de se sentir parte, de ser o memorial das ligas e lutas camponesas. Então, através da educação, eu acho que é primordial, inclusive, mais para frente eu vou trazer um pouco. Então, essa relação de trazer escolas do campo e da cidade, porque, inclusive, aprendendo com as ligas camponesas, essa conexão do campo e da cidade, ela é indissociável, ela tem que estar o tempo todo articulada, seja na produção, seja na formação e educação. E também através das nossas exposições, que é um material que a gente tem aprendido muito, muito mesmo, que dialoga muito, é trazer a comunidade e o território para a exposição, e não é só como pessoas visitantes, mas como pessoas que fazem parte dessa exposição, onde elas estão na exposição para serem vistas e para se verem. Né? Então, assim, isso tem sido um avanço muito grande, inclusive trazendo conteúdos em que a comunidade se sinta parte. Por exemplo, essa exposição que o rapaz de azul está olhando, o nome dela é Barra de Antas, Terra onde luto e danço, que a gente traz a memória da comunidade a partir de falas das pessoas da comunidade, né? E que ela proporcionou para a gente um contato muito mais direto e profundo com a comunidade, de identificação, de reconhecimento de potenciais, né, que a comunidade tem, principalmente no que tange a nossa cultura, né, de produções de renda de bilro, de pulsar, de rede, de teatro de bonecos, que a gente chama aqui de babau, né, e tantas outras, e em meio a essas comunidades ainda existem a ameaça, né, a essa comunidade, que aqui a gente tem trazendo, inclusive, uma faixa dizendo resistir para existir,
que a comunidade de Barra de Antas resiste à barragem, que é um projeto vertentes litorânea do governo federal, junto com o governo do estado, onde, se implantada, inundaria todo o território das ligas camponesas, hoje reconhecido como território tradicional. E aí, Atlas, se você quiser colaborar, fica à vontade, viu? Não, Alane, vamos, você vai seguindo, a fala é tua. Só lembrando que a gente tem um tempinho, assim, limite, ver se ir até umas 8 horas essa tua fala, para a gente fazer esse bate-papo mesmo, essa conversa com as pessoas que também querem te fazer perguntas, te ouvir. Tá bom. Então, a gente, em 2019, a gente criou, que até então nós não tínhamos nossa visão e nossa missão, e aí a gente sempre tenta, né, nessa visão e nessa missão, tá trazendo como foco principal o povo camponês, atrelado ao seu direito efetivo, né, que é o direito à terra, e dentro desse direito à terra é ter seu direito humano efetivado, atrelado à formação, à educação, os direitos humanos, né, e aí vou passar isso aqui, depois a gente pode dar quem quiser se aprofundar, a gente pode passar, né, então, a nossa ação, ela tem, eu falei que ia trazer bastante foto, porque eu acho que é isso, trazer a memória das ligas camponesas, mesmo sendo, essa é a Elizabeth Teixeira, essa que está com o microfone na mão, para quem não conhece ela, está com 100 anos e 5 meses, né, então, esse foi o último ano que ela participa lá no Memorial, que foi o ano em que a gente, inclusive no dia em que Lula foi preso, que a gente fez essa mística, finalizando com Lula livre, né, e depois ela faz uma fala belíssima, assim, sobre essa perseguição e sobre ainda a necessidade de haver a reforma agrária no nosso país. E nesse momento, em todos esses 4 momentos, é em um momento de ação em que o Memorial tem realizado durante todo o ano, que é a celebração dos mártires da luta pela terra. E muita gente questiona, porque a celebração dos mártires, quando a gente fala, as pessoas acham logo que é aquele negócio pesado, algo que as pessoas não vão se sentir bem e tal, assim, e quando a gente realiza as nossas ações, a gente realiza com muita música, com muita cultura, com muita arte, exatamente para dizer que essa luta desses mártires, ela continua firme, que a gente faz a denúncia nesse dia, mas que a gente continua, o que nos motiva é essa arte que pulsa na gente e que faz com que a gente continue suas lutas de uma forma efetiva, mas também trazendo essa leveza, se é que é possível, né, para poder, inclusive, conquistar mais pessoas a continuarem suas lutas. E a celebração dos mártires acontece no dia do assassinato de João Pedro Teixeira, no entanto, esse dia foi considerado o Dia Estadual da Memória Camponesa desde 2023. E aqui são nossas frentes institucionais, que eu acho que na construção do nosso plano museológico, que foi um desafio, inclusive, construí-lo, a gente definiu que é o Programa Institucional de Gestão de Pessoas, de Exposição Educativa e Cultural, de Pesquisa, de História Oral, de Gestão de Acervo, nosso Programa Agroecológico, Programa de Comunicação, Programa de Arquitetura, de Financiamento e Fomento e Justiça de Transição. É um monte. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que, para a gente, ela tem uma simbologia muito grande. Foi a primeira vez em que o Memorial, enquanto instituição, realiza, dentro do nosso programa de História Oral, uma entrevista com a Elizabeth Teixeira. Sempre foi outras pessoas que vinham, queriam fazer entrevista, a gente levava essas pessoas para fazerem entrevista, e essas pessoas levavam o material e poucas das vezes devolviam esse material no grosso para a instituição Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Sempre ficavam como um arquivo pessoal das pessoas, né? Então, foi uma das primeiras ações que a gente realizou, essa entrevista com Elizabeth Teixeira, e foi um momento, assim, foi um divisor de águas, inclusive, para o nosso entendimento sobre essa importância do nosso acervo com essas pessoas que vivenciaram as ligas camponesas. Aqui são algumas imagens do memorial, inclusive foi um desafio nessas primeiras imagens aqui que tem crianças, né, de como que a gente trabalhava o tema das ligas camponesas com as crianças, né, e uma forma que a gente viu
através, inclusive, dessa exposição que está aqui nas paredes, que é sobre a comunidade, é como fazer com que essa comunidade que se vê na exposição dialogue sobre sua realidade. E isso ajudou muito na condução da exposição e na condução da temática sobre as ligas camponesas dentro do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Aqui é um pouco do nosso acervo, o levantamento. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ter bolsista da própria comunidade, que até então todo mundo dizia que não tinha nenhum jovem que se interessava, que queriam. E quando a gente fez o edital de 2019 para 2020, mais de 13 jovens de uma comunidade pequena se interessa a contribuir com o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Isso foi um momento assim que para a gente foi muito simbólico e que a gente fica muito feliz, porque até então todo mundo dizia que ninguém queria saber sobre as ligas camponesas. E quando a gente apresenta uma coisa simples assim, aparece 13 jovens que para muitos o número é pouco, mas que para a gente é de um significado tamanho. Aqui é um pouco das ações que a gente tem desenvolvido, né, na formação, a ação de mobilização, de luta, denunciando as violações e as violências que ainda ocorrem. Essa foi a primeira caminhada que houve para a constituição do memorial, denunciando a violência contra o assassinato de João Pedro Teixeira e de outros lutadores. Aqui é a formação da turma, a criação da turma do Senhor Poço, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, que era oferecido no memorial, onde uma pessoa da comunidade dava aula. Aqui é a oficina que nós tivemos sobre tecnologias alternativas, onde no memorial, as 7 hectares que nós temos, 35 famílias atuam produzindo alimentos e com tecnologias alternativas. E aqui é a nossa horta coletiva, nossa horta comunitária, que essa produção aqui vai lá para o memorial para a gente poder se alimentar e também disponibilizar para as pessoas. Aqui é um pouco das nossas ações desenvolvidas, de visitas. Essas 2 fotos de baixo são o momento que a gente construiu o nosso planejamento estratégico, que para a gente assim, foi um divisor de águas, tamanho. Essas 2 imagens, a de baixo, é o pessoal do acampamento ANTA se vendo nas imagens, que até então nunca se tinham visto, né? Então, eles se vendo dentro do acampamento, a gente fez essa apresentação na reunião do acampamento, na retomada da luta pela terra, e na foto acima é a parte interna da casa, onde nós tínhamos um painel em que trazia a foto e as imagens dos mártires da luta pela terra. Todos esses daqui são vítimas das famílias tradicionais, né, que compunham o grupo da várzea. O grupo da várzea era composto por famílias tradicionais que detinham terra aqui no estado da Paraíba e que se organizaram para perseguir e matar toda a liderança camponesa que lutavam por seu direito no campo. E aí, essas famílias, inclusive as famílias que eu falei lá no início, que se perpetua até hoje no governo, né, exemplo de Daniela Ribeiro, Agnaldo Ribeiro, o nosso vice-governador aqui, enfim, muitos outros. Aqui é a nossa exposição Barra de Antas, Terra onde luto e danço. Inclusive, assim, a gente teve um momento muito simbólico da comunidade se vendo e se emocionando num momento como esse, que a gente até então nunca tínhamos tido, né, uma exposição em que a própria comunidade pudesse se ver dentro dessa casa. As pessoas tinham medo, inclusive, de adentrar essa casa, e a partir dessas ações, dessa consulta, desse envolvimento, as pessoas passaram a participar. E para a construção dessa exposição, a gente fez a aplicação de um questionário. Intencionalmente, colocamos a pergunta se as pessoas se identificavam como agricultores ou como camponeses. E eles diziam que não eram camponeses porque não eram das ligas camponesas, eram agricultores. E como isso reflete o impacto da violência no período das ligas camponesas. As pessoas negavam sua identidade para poder sobreviver. E isso gerou uma negação de identidade que até hoje se reverbera no campo. As pessoas negam sua identidade camponesa
para dizerem que são agricultores, né? E aí se tira-se toda a relação da família camponesa com a terra e coloca para essas famílias apenas a relação de exploração, colocando a terra apenas como mercadoria, como espaço de produção de alimento para comercializar. Então, o Memorial tem feito isso desde 2018, nessa retomada desse conceito de dizer que nós não somos só agricultores, nós somos camponeses. Agricultor é uma profissão dentro do campesinato, ele não é o ser camponês. E como é que a gente tem feito isso? Acho que a gente conseguiu avançar muito quando nós construímos o nosso... E aí eu coloco o nosso plano museológico do memorial também como material educativo, porque a construção dele foi muito, mas muito, assim, divisor de águas dentro do Memorial das Ligas. A gente sempre teve o desejo de culminar toda a atuação, toda a nossa frente de luta dentro de um documento, e a gente lá sabia o que era um plano museológico, e Átila e Ana Paula sempre vinham para a gente dizendo que a gente tinha que fazer um plano, tinha que fazer um plano museológico, e a gente não dava a mínima para plano museológico. E quando a gente foi entender o significado de plano museológico, a gente disse, eu não acredito que é isso, não. O que a gente sempre teve vontade de fazer, o nome é plano museológico. Então, assim, para a gente foi muito bom quando a gente conseguiu compreender o significado de plano museológico, né, e reunir esse material que a gente passou 3 anos para construir. E construiu, e foi muito bonito. Está, inclusive, disponível no site do Memorial. E aí a gente fez essa cartilha, foi nossa primeira cartilha, não sei se a Átila lembra, que foi o projeto Cuidando da Nossa História, para trazer o nosso plano museológico de uma forma que as pessoas entendessem o que danado é um plano museológico. Porque, primeiro, que a palavra museu, a gente sempre teve muita assim, sabe? Muita aversão a essa palavra, porque, no nosso entendimento, museu era um espaço em que não era um espaço acessível, era um espaço elitizado, um espaço que tinha cor, raça e gênero, né? Então, e que não nos cabia. Então, era um espaço muito estático, que a gente não queria para a gente de jeito nenhum. Inclusive, por isso, a gente chamava Memorial, né? E isso foi uma ação gradativa de compreender, de desconstruir, para poder ir continuar construindo quem nós somos, e aí a gente foi se afirmando como nós também podemos ser um museu, né? Nós também podemos ter nosso espaço, nosso lugar de memória, as pessoas podem vir, podem participar, podem tocar no nosso museu, né? No nosso espaço, no nosso lugar de memória. E aí a gente fez essa cartilha cuidando da nossa história, para poder trazer um pouco sobre esse plano museológico, né? E trazer nela as pessoas da comunidade, com poesias de pessoas da comunidade, e do Memorial. Aqui é nossos 2 primeiros materiais educativos de apoio pedagógico, nossos filhinhos e filhinhas, nossas cartilhas. Ai, eu tô bestinha. É a primeira vez que a gente consegue realizar um material pedagógico, assim, de luxo, sabe? De luxo, de papel crochê fosco. Não sei se para vocês isso é importante, mas para a gente é muito importante. A gente nunca tinha conseguido sistematizar a temática das ligas camponesas dentro de um material pedagógico que pudesse rodar na rede pública de ensino. E esse era um dos maiores gargalos que os professores, que os educadores diziam, como é que a gente vai transformar a história das ligas camponesas em conteúdo para se trabalhar dentro da sala de aula, com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos. E a gente conseguiu fazer a relação da temática das ligas camponesas, dialogando com a BNCC, com as habilidades e competências de diversas disciplinas, história, matemática, português, biologia, enfim, e foi disponibilizado de forma gratuita, e aí através da Lei Paulo Gustavo, eu acho que fez um diferencial tremendo quando os museus, os memoriais comunitários têm acesso a recurso, o potencial que a gente consegue produzir e até onde a gente consegue chegar, né? Então, assim, é muito importante esse material, mas eu acho que ele tem uma simbologia para além da impressão, a importância simbólica da sistematização do conteúdo, daquilo que a gente está o tempo todo dizendo e poucas pessoas nos escutam, né? Então, assim, isso para a gente é muito importante. E
ele mais simbólico ainda porque ele é lançado, a primeira edição é lançada nos 60 anos do golpe, dentro de uma ação que o Memorial desenvolve, que é a Semana das Ligas Camponesas, no município de Sapé, que a gente consegue manter a trancos e barrancos, né, mesmo sendo muito perseguida. E aí, o ano passado, nos 60 anos do golpe, a gente trouxe a cartilha Educar para Nunca Mais, trazendo, inclusive, o ressignificar dos trem, que não sei se vocês sabem, o trem no campo é o símbolo do capitalismo avançando por sobre as comunidades camponesas, porque na região norte, não sei se vocês já leram o livro Marcha para o Oeste, o avanço e a chegada do trem, das linhas férreas, é exatamente a expulsão e a violência contra os povos indígenas na região norte, e aqui também na região nordeste. Mas a gente queria ressignificar esse trem, porque os camponeses utilizavam eles para ir para os mutirões, e ele teve uma importância muito grande de acessibilidade para o campesinato, e a gente conseguiu trazer isso nessa primeira cartilha, Educar para Nunca Mais, e nessa segunda cartilha, Reforma Agrária, Educação e Memória, o legado do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, a gente tentou trazer um pouco das ações sistematizadas que o Memorial vem desenvolvendo, que a gente sempre se esbarrava para dizer a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente não conseguia ter algo sistematizado para apresentar de fácil entendimento, e a gente conseguiu trazer, né, nesse material, tudo na semana do ano passado. E esse ano, a gente, dentro, né, do centenário que a gente está vivenciando de Elizabeth Teixeira, nós trouxemos, na 6ª Semana das Ligas Camponesas, o segundo material de apoio pedagógico, que é o Povo Marcado para Viver. E nele a gente traz sobre o que é esse povo marcado para viver, quem é esse povo marcado para viver. E dentro dele a gente traz esse conceito de ser camponês, o que é ser camponês, né, os desafios que ainda se permanece em ser camponês, né, então essa relação do campesinato com a terra, e dentro disso, algumas ferramentas, né, que fomentam essa identidade, reafirmam essa identidade campesina. E aí nela a gente apresenta o acervo das Ligas e Lutas Camponesas, que está disponível no site do Memorial, com muito material sobre as lutas do povo camponês, né, pós as ligas camponesas, e trazendo esse significado de quem é esse povo marcado para viver, que mesmo em meios a tantos desafios, tantas adversidades, é um povo que ainda resiste. Né? Então, a gente trouxe essa segunda cartilha de apoio pedagógico, esse ano, né, que vai ser distribuída na rede pública de ensino e para as pessoas que visitam o memorial. E aqui, eu queria trazer agora a parte do centenário de Elizabeth Teixeira, que eu acho que foi um dos momentos mais brilhantes que nós realizamos. A gente trouxe, mais uma vez, a pauta da reforma agrária para a centralidade do nosso país. A gente conseguiu pautar toda a mídia nacional para o tema de Elizabeth Teixeira e, em paralelo, o tema da reforma agrária. Elizabeth Teixeira mesmo, em meio aos seus 100 anos, a gente conseguiu, ela quem consegue, mais uma vez, fazer uma das maiores mobilizações desde as ligas camponesas no nosso estado. Então, assim, é uma mulher, de fato, marcada para viver, é uma mulher que consegue mobilizar, articular e reunir aqueles e aquelas que defendem e têm como pauta a reforma agrária como uma pauta essencial. E a gente fez um ato no campo e na cidade, né, para mostrar exatamente essa necessidade, essa relação que precisa ter entre o campo e a cidade, desenvolvendo ações, né, que reafirmem a continuidade dessa classe. E aí eu trago o seu Birico, que é da comunidade de Barra de Antas, e quando ele viu Elizabeth Teixeira, Ave Maria, foi muito bonito, né? E ele coloca um pouco dessas memórias de dores, mas a simbologia que e da fala dele, inclusive, falando sobre Elizabeth Teixeira, carregando essa bandeirinha aí, que é do movimento das ligas camponesas, do movimento que ele fez parte. Aqui é a imagem de Elizabeth Teixeira, muito simbólica as duas. A primeira
é Elizabeth Teixeira, né, que a gente tentou trazer nesse centenário, foi a ideia da mulher camponesa, né, que para além, mesmo sendo atravessada por tantas tragédias, mas que a gente queria trazer nesse centenário esse sentimento de Elizabeth em suas diversas faces, não apenas Elizabeth lutadora, porque o que é Elizabeth lutadora é importantíssimo e necessária para nós, para os familiares. Elizabeth lutadora traz dores, né, traz ausências, e são dores que muitas vezes não são controladas, porque quando ela assume essa postura de mulher lutadora, liderança, ela deixa um vácuo sentimentalmente, de laços com seus familiares. E nesse centenário a gente queria trazer essa mulher que é composta por diversas faces, que a gente tentou representar nesse mosaico, por 99 mulheres, nesse mosaico tem, ela é a centenária, e a gente queria trazer ela, que quando ela se visse, ela se reconhecesse, mas não tivesse um peso, tivesse leveza. E aí a gente consultou os familiares disseram dos pássaros que tinha na região, e que a gente tem aqui na região, né, das flores que ela cultivava lá naquela casa em que eu apresentei a vocês, e nosso grande artista, Chico, aqui do estado da Paraíba, fez essa bela obra de arte sobre Elizabeth Teixeira, e a primeira pessoa que a gente foi apresentar foi a ela. E ela, quando se viu, ela se reconheceu, e isso para a gente, assim, foi assim, não tem mensuração da importância que foi desse reconhecimento dela mesma. E aqui, a gente já está finalizando, é uma imagem aérea do memorial, para quem não conhece, a gente está aqui nesse espaço, no território camponês, e nesses momentos, aqui embaixo, é o momento do centenário de Elizabeth Teixeira, que foi belíssimo, foi de fato merecedor, como medida reparatória para ela em vida, né, e dessa ação que a gente continua, não só no trabalho com a memória, mas no trabalho com a produção de alimentos, com a continuidade da pauta da luta das famílias camponesas no campo. E aí, eu vou encerrando a minha apresentação, colocando os contatos do memorial e abrindo para a gente conversar um pouquinho sobre isso tudo e um pouquinho mais. Átila, posso retirar a Alaine, eu queria que você colocasse a imagem, que eu não sei por que não apareceu para a gente, da Elizabeth com uma pessoa aí. Vi só sua fala, antes desse aí. Esse? Da Elizabeth mesmo no centenário. Esse. Ah, tá. Ah, foi ele. Eu pensei que ela estava junta, porque eu senti falta de uma foto de Elizabeth mesmo. Não. Pois é, no centenário. Eu pensei que era dele. dele com ela. Não, mas tudo bem. Bom, mas essas últimas fotos aí também são de... Essa daí já Elizabeth com quase seus 100 anos também. Mas, Alane, é sempre muito bom te ouvir, eu imagino, assim, eu não estou cansado, né, eu te ouço sempre, eu não canso nunca, mas para as pessoas que estão te ouvindo agora pela primeira vez, eu imagino tanta satisfação que estão em te ouvir, é sempre para mim um aprendizado, é muita coisa para falar, a gente sabe disso, eu sei que a Alane ficaria mais 2 horas falando de tanta coisa que tem para falar, é muita coisa que também que eu tenho vontade de falar, mas a gente tentar resumir. Eu vou só falar algumas coisinhas para a gente começar esse nosso bate-papo, mas a partir da tua fala, algumas provocações, né, e pensando até mesmo no tema que a gente tem aqui hoje, né, das memórias traumáticas, né, de como, pensando nisso, e de como que essas memórias traumáticas são tratadas e são transformadas, configuradas e reconfiguradas aí no memorial, né. Quando a gente pensa aí na questão, aí teoricamente falando, do campo da museologia com as memórias traumáticas, a gente vai desde lá do início, de quando que isso, não que isso surgiu, mas assim, de uma certa forma, como que isso teve maior visibilidade, que foi quando os campos de concentração foram transformados em lugares de memória, né, em lugares de consciência, sítios de memória e de consciência, como a gente sabe muito bem, e que o memorial também é reconhecido hoje como um sítio de memória e de consciência. E foi muito no sentido de que
não foi para uma memória que fosse reverenciada, mas como uma memória que ela necessariamente precisasse ser lembrada para conscientizar as pessoas, para que aquelas atrocidades fossem cometidas contra os determinados grupos sociais, aquelas atrocidades que fossem cometidas, né, contra a dignidade das pessoas, não se repetisse. Então, muito nesse sentido, né? E trazendo isso para o Brasil, a gente tem muitos exemplos, né, dos lugares, dos pontos de memória ligados à nossa história escravocrata, né, sobretudo na nossa história escravocrata, a gente trazendo isso tudo, e também desses lugares de memória ligadas às violências, aos crimes cometidos pelo Estado e por determinados grupos hegemônicos da sociedade durante a ditadura militar. Então, quando esses locais que foram utilizados para a tortura também foram transformados em memoriais, foram transformados em museus, foram transformados em lugares de memórias, pensando, sobretudo, nessa necessidade aí tem um dos cadernos, né, do nunca mais, para que isso não se repetisse, né, realmente como consciência. E um desses locais que a gente tem, justamente, é o do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, por todas essas violências históricas que foram cometidas contra os povos do campo, aos povos do campo, melhor dizendo, mesmo antes da ditadura, e que trouxe de forma mais violenta ainda, mais escancarada durante a ditadura militar, e a gente tem esse espaço pensando nesse sentido como um espaço de lugar de memória, né, e como lugar de consciência. E uma coisa que a gente vê, que a gente percebe nesse trabalho, nesse caminhar do trabalho do memorial, é que, além de ser esse lugar de consciência para que não se repita essas atrocidades contra as pessoas, né, da violação dos direitos humanos, mas que essa memória, que é traumática, ela é transformada em luta. Então, isso também, ela é transformada em luta, né? Então, assim, você falou muito bem das pesquisas que a gente fez com a comunidade, se eles se reconheciam como agricultor e como camponês, a grande maioria se reconhece como agricultor. Por quê? Porque o camponês está nessa linha, nessa identidade dessas pessoas que foram perseguidas, e que isso machuca até hoje. As pessoas temem até hoje. Então, o memorial, ele tem esse trabalho também nessa questão de consciência e de formação política do que é identitária, do que é ser camponês, o que significa isso na luta de antes, na luta de hoje, né? Então, né, um espaço também com nessa formação política. Quando eu falo nessa formação política, não político-partidária, mas realmente na formação política enquanto cidadãos, enquanto cidadãos que são sujeitos, pessoas garantidoras de direitos sociais, de direitos culturais, de direitos de uma ampla forma. Então, trazendo muito nesse sentido. E para mostrar também como, eu acho nessa tua fala, eu acho que é muito importante da gente pensar, quando a gente relaciona a isso, a todos os nossos traumas, as nossas dores que a gente tem da ditadura, para a gente mostrar realmente como a ditadura teve seus tentáculos por todo o país. Acho que é muito também importante trazer isso. Quando a gente pensa na ditadura, aí está muito em voga com Ainda Estou Aqui, né, que a gente pensa, né, então, assim, que traz a história de Eunício Paiva, de Rubens Paiva, né, que está ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, então a gente pensa muito nisso, né, que um deputado que teve seu assassinado, seu corpo que nunca foi encontrado, mas a gente também vê isso quando a gente pensa, quando você nos mostra o trabalho do memorial, a gente pensa que isso aconteceu na Paraíba, no Nordeste brasileiro, no interior da Paraíba, com um grupo social historicamente já marginalizado, né? Historicamente já excluído. Se a gente fala das dores de Eunício Paiva e de Rubens Paiva, que também foi sumiço, a gente também fala das dores de Elizabeth Teixeira, a gente fala de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro, que, como Rubens Paiva, também foram assassinados, seus corpos foram sumidos, nunca se teve notícia oficialmente falando, né? Então, o que aconteceu com Rubens Paiva também aconteceu com os camponeses de Sapé, aconteceu com os camponeses da zona rural do interior da Paraíba. Então, para mostrar como a ditadura tem seus tentáculos por todos os territórios do Brasil, né, por todas as regiões do Brasil e por todas as camadas sociais.
Então, a gente pensar nisso. Então, esse trabalho, né, é muito importante também para demonstrar isso. E que são dores, são feridas que estão abertas até hoje. Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado ético-político. Então, quando a Laine nos mostra que hoje o memorial ele tem cor, ele tem isso é também realmente uma necessidade das pessoas que vivenciaram essas violências, que essas violências não podem ser esquecidas, elas não foram superadas, mas que também as suas lutas seguem e ela tem as suas referências também, as suas referências culturais. Então, para mim, a exposição Terra Onde Luto e Danço, foi primordial para nos mostrar isso enquanto a gente fazia o trabalho. Né, Alan? Isso nos mostrou muito isso. Enquanto a gente fazia o trabalho, a gente não pode esquecer das dores, a gente não pode esquecer desses traumas, né, mas a gente também tem transformar essas dores em essas lutas. Então, como o trabalho de memória, o trabalho de afirmação identitária, né, de identidade camponesa, o trabalho das nossas lutas está extremamente atrelada às nossas memórias. A Laine não falou aqui hoje de forma explícita, mas ela fala muito, aprendi muito nisso, que a luta também se faz com a memória, no campo da memória. A luta do camponês também se faz no campo da memória. Então, é um aprendizado que eu tive muito com ela, adentrar nesse trabalho que a gente tem feito em conjunto, a várias mãos, a várias pessoas. Gente, e eles são malucos. Eu me lembro que quando a gente fez a exposição Terra Onde Luto e Dança, eu era o pessimista. Não vai dar tempo, a gente não vai conseguir, a gente não vai fazer. E a gente fez isso em tempos e com recursos mínimos. Para fazer esses cadernos que foram feitos para esses cadernos didáticos, né, para as escolas locais, entendeu? Para trabalhar a questão dos direitos humanos nas escolas locais, para trabalhar a questão da reforma agrária nas escolas locais, assim, foi com recurso mínimo, com tempo mínimo, mas com muita vontade, com muita gente pensando junto. É um trabalho realmente a muitas mãos, a muitas cabeças, a muitos corações, né, a muitos sentimentos que realmente fazem nisso. E é pensando nisso, nesses cuidados éticos, políticos, de escutar as pessoas, né, de respeitar a dor das pessoas, de respeitar os limites até onde a gente pode ir, né, até onde a gente pode ir. Então, isso tudo é uma coisa que é bastante pensando quando a gente trabalha com memória, quando a gente trabalha com museu, e que, para mim, também foi um aprendizado muito grande, nesse trabalho conjunto que a gente vem fazendo com o memorial. Alaine, é isso mesmo, é bate-papo, é conversa, então essas tuas falas também vão me trazendo isso, e eu passo a bola para as pessoas, para poderem falar, para poder colocar questões para a Alaine, para a gente poder fazer esse bate-papo mesmo. Ô, Átila, mas tu me lembrou porque, sobre esse cuidado, né? Porque muita gente acha que a gente está exagerando quando a gente faz. Quando a gente diz, por exemplo, não, gente, tem que ter um momento só da família no centenário. Tem que ter. Não, mas eu sou amiga, eu não estou nem aí. Não, assim, né? Com todo respeito. E foi uma luta, né, Alaine? Gente, isso não é negar a importância das pessoas que colaboram. Não é isso. A gente quer respeitar, garantir o mínimo para essa família que foi esfacelada ao decorrer do tempo, sabe? E que, assim, caramba, não vai ter um momento em que eles, dentro da casa deles, possam estar só. A gente também tem que isso é o mínimo de reparação que o memorial deveria fazer, sabe? Então, eu acho que isso é o mínimo, assim, o mínimo dos mínimos. A gente tentou fazer muita coisa desses cuidados, assim, com a Elizabeth, sabe? Entendendo a importância dela e de quem também estava chegando. A gente, óbvio, fala a Elizabeth como a centenária, mas a gente está falando de filhos de Elizabeth com 80 anos, com 70 anos. A gente está falando de pessoas que têm diversas outras dores que qualquer palavrinha, qualquer coisa que a gente traz, já traz uma memória que pode interferir no comportamento dela querer ir embora, dela não se sentir bem. Então, tem todo um contexto. A gente está falando de pessoas que tiveram sua identidade negada e que negam até hoje que são camponeses. Então, se a gente não traz isso de uma forma potente, mais leve, a gente não consegue dar continuidade à luta.
A gente não consegue. Isso é um fato que a gente tem identificado muito no memorial. O memorial antes tinha uma exposição que foi pensada, que, óbvio, trazia esse contexto histórico das ligas camponesas, mas ele era muito pesado. E isso interferia em quem chegava. Por diversas vezes a gente chegava no memorial e a gente sentia aquele peso só de adentrar. Eu não sei se Fernando chegou a ouvir um memorial quando ele estava na primeira exposição ainda. E isso, óbvio, não foi uma mudança de uma hora para outra, foi todo um contexto de diálogo, de aceitações, de negações, né? Foi, de fato, inclusive, Átila traz isso na tese dele, né, sobre esse desafio, inclusive, do que vai ser, desse conteúdo que vai ser apresentado, né, e como isso interfere nas relações e nas memórias das pessoas que constroem, que estão no presente, mas daquelas pessoas que construíram. Então, assim, é preciso muito jogo de cintura, mas entendendo sempre que a gente precisa de trazer a atualidade numa perspectiva e numa garantia, de garantir a continuidade. E trazer isso não é negar o passado. Trazer isso é garantir que o passado permaneça e vá o mais longe possível. Porque eu acho que a gente sempre diz aqui, eu acredito muito, que a disputa não é só na luta pela terra, não, gente. A disputa na luta narrativa, a disputa na luta pela memória, ela é contínua, inclusive entre nós. Entre nós. A gente não foi educado a trabalhar com a memória, a gente não foi educado a ter memória, a gente não é educado a lembrar do nosso passado. A gente não é educado a isso. A gente é educado a esquecer. A gente é educado a minimizar os fatos, a gente é educado a garantir que aqueles que são os algozes sejam os heróis. Então, a gente foi educado a marginalizar a história. Então, é muito complexo isso, e a gente precisa garantir nos mínimos detalhes. É, inclusive, garantir numa flor dentro de um lugar, é, inclusive, garantir uma pintura mais alegre, é garantir que tenha produção, é garantir que tenha... Vai visitar o museu, mas visita também o roçado, porque precisa pulsar vidas, sabe? As pessoas precisam sentir essas vidas e essa garantia e essa necessidade de continuidade. Alain, eu sei que a Alejandra tá doida para poder falar, mas só para não perder o fio da meada do que você acabou de dizer, dizem que essas violências, elas se deram tanto na questão física, mas na questão simbólica. Isso, quando você fala da questão da memória, isso é uma forma clara, né? Assim, você fala que a gente foi educado a esquecer, a lembrar a memória dos que venceram. Eu acho assim, além disso, não foi educado, foi uma memória realmente mais imposta. A gente tem uma memória oficial que nos é imposta e a gente acaba aceitando isso. E se a gente pensar na memória dos camponeses, né, das lutas camponesas, o tanto de violência simbólica que a gente tem. A gente fala de Sapé. Sapé foi a maior liga camponesa do país. Então, se fala de milhares de associados. Os números não são exatos porque a memória não tem registro para isso, né? A memória foi toda caçada, né? Mas se fala de 2.000 até 10.000 associados, né? Quando fala assim que tinha 2.000 associados na região de Sapé, na gestão de João Pedro Teixeira. Depois que ele é assassinado, isso pula para 10.000. Em vez de matar, o movimento que fez foi impulsionar. Mas a gente sabe, é claro, isso a gente não tem esses registros oficiais, mas só pensando nisso, hoje o memorial tem apenas uma carteirinha de associado. Isso por quê? Porque eles foram perseguidos. As pessoas que tinham as carteirinhas de associados se desfizeram para não ser perseguidos durante a ditadura militar, ou a própria ditadura confiscou esse material como prova de crime. Então, tem tudo isso. E se a gente pensa assim, não lá atrás, mas até hoje, até bem pouco tempo, muitas aqui não sabem, mas Sapé também é uma região de outro filho ilustre, que é Augusto dos Anjos. Lá nós temos também, em Sapé, temos Memorial Augusto dos Anjos. E até bem pouco tempo, o poder público reconhecia apenas o Memorial Augusto dos Anjos como existente na região. Hoje, o Memorial das Ligas Camponesas também é reconhecido, mas foi goela abaixo, por conta que o trabalho que o Memorial teve, aí teve reconhecimento fora, em âmbito nacional, em âmbito internacional. Então, hoje, ele é reconhecido também pelo poder público local, mas até
pouco tempo não, entendeu? É como se não existisse. Então, isso tudo também é importante. Então, essas violências também se dão no mundo simbólico também. Eu vou parar, que senão eu começo a falar mais outras coisas. Eu queria ouvir vocês também, para a Alane poder também falar mais. Ai, a gente se empolga mesmo, né? Eu realmente, eu estou assim, super curiosa, querendo puxar uns fios aí que a Alane mostrou para a gente, né? Enfim, mas eu quero passar a bola para os nossos colegas que estão aqui presentes e depois eu faço as minhas perguntas, né? Faço as honras da casa, dou espaço para quem quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, né? Enfim. Fiquem à vontade. Nery, Fernando, quem tiver por aí, é só abrir um aqui eu fone. já fui anotando assim, ai, isso aqui. Ai. Boa noite, gente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu conheço a luta, um pouco da trajetória de Alane nas ligas. Eu era estudante de História na UFPB, fiz graduação e mestrado na UFPB, morava em João Pessoa, mas agora eu estou em Soledade também com um desafio museal. Alane, deixa eu te perguntar. Primeiro, parabéns, né? Eu sei da tua luta, da tua história, e sei quanto pé no chão você tem contado e recontado essa trajetória desse memorial importantíssimo para a nossa história, né? Para a história do Brasil, para a história da América Latina como um todo, de resistência, e depois para, particularmente, a história da Paraíba. Todo esse material lindo, belíssimo que a gente viu já está para download. Essa é a máxima. Ótimo. Isso que importa, porque a gente precisa desses feedbacks, né, para ir adaptando, para ir estudando, para ir, querendo ou não, buscando essas interferências que são sintomas bons na luta museal, porque aí existem as particularidades a depender da região. Há quem diga que não pode haver ou não deve ter museu no Cariri, por exemplo, porque só contam histórias da cidade, ou porque só contam história dos políticos, ou porque só contam a história positivista da cidade que foi fundada a partir de um padre ou de um tal. E até quando a gente precisa se passar para isso, né? Você via os editais, contemplavam no máximo os museus de Campina Grande, que é uma cidade média, de médio porte aqui do nosso estado. Então, nós que ficávamos com Taperoá, Soledade, que é o meu caso, né? E outras cidades aqui da região, não entravam nos editais porque eles achavam que não tinha museu, que não tinha lugar de memória, que não tinha... Foi preciso o pessoal lá de Taperoá criar um ponto de memória, e aí a Atila sabe da resistência todinha de Alice lá, com o pontão, né, do Cariri, para dizer, olha, a gente tem a só Ariano Suassuna, não, a gente tem Balduino Leles, que era o senhor dos museus e que fundou o museu por tudo que é canto. A maneira dele, com toda a crítica, que se a gente faz a Balduino, mas é uma memória. Enfim, Soledade está passando por esse processo. Nós temos uma fundação cultural desde 2008, que estava na fundação da Rede Estadual de Educadores e Museus. Depois, com a minha volta, agora a gente está dando impulso. Com essa última PENAB estadual, a gente tirou esses 30 mil reais para espaços culturais. É um casarão do século XIX, então tem muita coisa para a gente fazer, revitalizar e tal. E a luta é essa, né? É ir bebendo das fontes e aí voltar para a REM, né? Ter contato com a Atila e voltar de novo agora com as ligas camponesas nos ensinando mais uma vez a resistir. Eu estou felicíssimo e parabéns por esse diálogo e obrigado, muito obrigado mesmo, porque estou me sentindo vivo de novo. Alane, pode, é contigo, Alane. Pois eu estou agora concluindo o meu mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia, com foco em Museologia, e estou contando aí a história do Coroado de Natal,
que é a gente começou com um evento, né? Porque é uma comunidade completamente, como é que eu vou te dizer, excluída, marginalizada, entendeu? Que não tem direito a espaço nem por isso que chama Coroado de Natal, porque eles não podiam participar nem das festas de Natal, porque essas festas começavam no centro da cidade e iam em direção às praias. Então, como são bairros periféricos, eles não podiam ir, porque quando terminavam as festas, eles não tinham como voltar para casa. E é complicado, a gente não tem ainda registros disso, né? E, enfim, é um problema, a violência é muito grande, mas é um outro tipo de violência, é uma violência por questões de droga, disputa de mercado, de droga, de campos, e é uma história difícil de contar, mas a gente criou uma estratégia de criar um espaço para se mostrar o que o bairro tem de bom e de bonito no território, entendeu? Uma vez que nós não temos como lidar diretamente contra a violência, então, porque isso é o que aparece na imprensa todo o tempo. Nós estamos trabalhando o que nós temos de bom e de bonito. Que histórias o nosso território conta, né? Um território que tem mais de 7.000 anos de ocupação, né? Através de um sambaqui, depois tem a residência do primeiro presidente da província do Maranhão, após a independência do Brasil. Aí tem as ruínas de um complexo industrial, é uma coisa colonial, tem uma reserva ambiental, e essa população que vive ali, no entorno disso tudo. É uma coisa sempre que a gente tem os cuidados, né, para você relatar, para contar essa história, mas precisa ser contada, né? Já tem 19 anos que realizamos esse evento Coroado de Natal, e isso hoje está consolidado numa rede de organizações comunitárias que trabalham políticas públicas juntas, né? E é preciso fazer esse registro, guardar essas memórias, com todo cuidado, mas tem que ser feito. É nesse caminho que a gente está aí. E é importante a gente ter esses registros, Nery. Acho que a gente tem a comunidade em que o memorial está situada é uma das comunidades mais periféricas do campo. A gente está falando de uma comunidade que é histórica, que a gente apresenta o seu potencial histórico, de luta, de força, mas é uma comunidade que sofre as violências até os dias de hoje. Não mais aquela violência física de ir lá e de bater, não, mas a dificuldade, a falta do acesso às políticas públicas, a falta do acesso a uma moradia de qualidade, a falta do acesso à terra, a chegada das drogas, a chegada do álcool, a chegada de tantas outras violências, que é resultado, inclusive, de uma estrutura que sobrecai, mais uma vez, aquelas comunidades que, em sua maioria, são comunidades de resistência. Né? Então, assim, é intencionalmente pensado. Quando a gente vai olhar que a comunidade de Barra, que é a mesma comunidade, que é a comunidade que é berço de um dos grandes movimentos, que perpassa a história do país por sobre um movimento que teve como seu auge naquela comunidade, é a mesma comunidade que hoje a maioria de seus moradores não tem uma casa digna, vive em casa de taipa. Para ter acesso à educação é muita dificuldade, para ter acesso a uma política pública de saúde é 1.001 dificuldade, que o acesso até chegar à comunidade é temporário, é tipo assim, choveu muito, então a gente corre o risco de não chegar, e se chegar, corre o risco de não sair. Então, assim, é uma comunidade que, qualquer oportunidade de instalação de grandes projetos, qual é a comunidade que é pensada? Barra de Antas. Então, afoga a Barra de Antas. Então, assim, é muito...
é muito intencional, é visivelmente pensado, entendeu? Então, assim, é muito complicado, e é muito importante a gente garantir que a memória, nessas partes, inclusive a memória como resistência, ela seja apresentada, inclusive, para que os próprios moradores possam dizer, olha só, a gente também é importante. A gente não é só o que dizem que Barra de Antas é uma terra de pessoas amundiçadas, de pessoas que é invasora, de pessoas que não prestam, Não, é uma comunidade também de resistências e que tem potencialidades. Isso é garantir que a própria comunidade se veja como um potencial, se veja como parte histórica, sabe? E eu acho e a gente tem percebido muito isso quando as escolas vão lá. Ontem a gente estava com a turma de educação infantil. Você tem ideia do que é colocar para uma criança de 3 a 6 anos, 5 anos, a importância dessa criança, a importância dessa história para essa criança? Então, assim, o que é que você vai apresentar? Você vai apresentar aquilo que ela pode ver. E o que é que ela pode ver? Ela pode ver comida, ela pode ver roçado, ela pode ver, ela pode se ver na parede, ela pode ver. Então, ela pode ver a relação e a estrutura da casa que tem a ver com a casa dela. Então, é a partir dela se ver, dela dizer, olha, isso tem lá em casa, isso também me pertence, eu também sou parte disso, né? Então, é muito importante isso, tipo assim, elas terem um memorial, por exemplo, que até então tinham medo de chegar dentro do memorial. Hoje, realizar festa de formatura de escola, realizar chá de bebê, realizar zumba, realizar festa de aniversário, ir para lá para tirar foto de aniversário, para fazer as fotos bonitas, é o local bonito da comunidade de fazer foto, para cochilar no alpendre. Gente, isso é um avanço muito grande, gente, sabe? Então, assim, é garantir que esses lugares de memória, que esses museus, que esses espaços, que esses sítios de consciência e memória sejam a vida do povo, seja parte da vida do povo, não que seja aquele lugar intocável. E assim, é muito incrível, porque você vê a comunidade dizendo que sua referência é a história que foi a vida toda dito a eles como coisa ruim, que era para eles negar, e que o tempo todo foi colocado como algo ruim, como algo pejorativo por sobre a comunidade. E hoje é um motivo de potência, entendesse? Então, como a gente consegue transformar essas dores, essas memórias que muitas vezes foram pesadas em determinados momentos, em potencialidades. E a gente só consegue com a participação do povo. E a participação do povo é trazer leveza, mas também trazer potencialidade. E a gente traz potencialidade quando a gente acolhe as especificidades do povo como potência coletiva, potência de luta nossa, que conecta o passado com o presente de lutas. Alaine, só para lembrar, só para deixar registrada a pergunta do Fernando, assim, deixar registrada a resposta, embora a gente já tenha respondido aqui no chat, mas é que todo esse material realmente está disponível, né, no site do memorial, e eu vou falar aqui para ficar registrado no vídeo, que é www.ligascamponesas.org.br, tá todo esse material, e mais outras coisas. Gente, uma coisa que a Alaine não falou, né, que é tanta coisa, tanto projeto diferente, recentemente está disponível, inclusive, no site do memorial, que é o centro de referência, que é a documentação digitalizada sobre as ligas camponesas aqui na Paraíba. Está lá, que é um projeto que foi feito junto com a UFPB, com a professora Emília, né, que foi lançado esse ano, né, Alaine? Foi esse ano, agora em 2025, fez parte do centenário, da celebração de centenário de Elizabeth Teixeira, que é uma parte de documentação muito importante, que agora está disponível online, né, que foi digitalizada e está disponível online, e que está lá no site. E para quem quiser procurar, eu falei rápido, mas é só colocar Memorial das Ligas e Lutas Camponesas no Google, né? Dá uma googlada que vai encontrar isso tudo lá e todo esse material que está lá disponível. Exatamente, Átila. Eu acho, é muito chique. Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu, olha que nível a gente chegou. O povo, a gente está tendo até material disponível para baixar, como produção nossa, né? Então, assim, é muito chique. Se vocês, é porque vocês, não sei se vocês já viram ainda nossas cartilhas.
é de uma qualidade. Não estou falando não é só de conteúdo, não. Estou falando do material também, viu? É muito Da beleza, né? é muito chique. Então, assim, e o povo da comunidade se vendo nela, se vendo, assim, porque a primeira tem a foto de Breno, Luiz Breno, que é da comunidade. E a segunda, e a que saiu junto tem uma foto de um mutirão. E a terceira, que foi lançada esse ano, tem a foto também do pessoal da comunidade, seu Birico, de Marcos. Então, quando eles se veem, vixe, o povo se sente muito chique, o povo da comunidade, e a gente também, né? Então, isso é muito legal, assim. E que para alguns não tem tanto significado, mas que para a gente tem uma simbologia tremenda, tremenda, assim. Que a gente está falando de uma história, gente, que foi negada o tempo todo, e hoje as pessoas se sentirem orgulho de serem ditos, sabe, que são da terra das ligas, se afirmarem que são camponeses, ver os movimentos e organizações falando agora em comunidades camponesas e não mais em comunidades rurais, ver as pessoas se afirmando como camponeses e como camponesas, isso é um avanço grandioso demais. Ale, vou deixar contigo, que a gente já está quase 9 horas, né? Então, assim, É verdade. Eu tenho umas perguntinhas mesmo, mas assim, eu estou aqui assim, realmente muito impressionante a potência, né, desses processos que vêm, né, da sociedade, né? Enfim, dos segmentos da sociedade, né, principalmente os historicamente excluídos, né, do discurso oficial, da história social, né, oficial, das políticas também, né? E é muito curioso também a gente né, que vem da academia, né, que estuda a memória, né, por esse caminho, né, ouvir o relato da Alane para trazer a real da memória, né, a complexidade de trabalhar com a memória, né? A gente sempre fala assim, o patrimônio é um território de conflito, mas a memória também, e ela não é estanque, é um processo que está o tempo todo sendo disputado e ressignificado. E principalmente, quer dizer, eu imagino, porque eu não tenho lugar de fala e também não tenho, digamos assim, uma vivência tão visceral com um trauma, né? Mas eu penso que quando a gente está falando de memórias traumáticas, essas questões, né, são mais delicadas, são mais sensíveis ainda, essas disputas, esses processos de ressignificação precisam ter um cuidado, uma sensibilidade, porque a memória a gente sabe que é multivocal e multifocal, né? E aí, quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, as políticas nisso, né? Assim, os cuidados éticos, né, que as políticas públicas né, deveriam, né, atentar. Aí eu penso que o caminho mesmo é realmente criar causas e condições e sair de cena, porque o protagonismo, né, o poder deliberativo, decisório, né, as conduções, tem que ser das comunidades mesmo, né? Com as suas dinâmicas, as suas perspectivas, os seus tempos, né? Porque às vezes os tempos das instituições, né, das entidades, né, não são os mesmos dos tempos, as dinâmicas das comunidades que eventualmente estão, né, trabalhando junto para desenvolver uma ação, um projeto, né, enfim. Então, isso eu acho que tem que ser respeitado, né? Quando a gente fala de participação cidadã, de que tipo, né? Que nível de participação cidadã a gente está falando? Uma pseudo-participação, né? Participa, mas, na verdade, está cerceada, está controlada pelos tempos, né? Cronograma, diretrizes das políticas, das entidades que eventualmente apoiam. Então, essa experiência do memorial é muito mais do que um estudo de caso, é realmente uma referência e uma inspiração, porque também nos ajuda a ver que há possibilidade
né, de viver o trauma para além da vitimização, que dentro do trauma está latente uma pulsão de vida também, né, que é o que a gente está vivendo aí, né, o que a gente está vendo aí nas fotos que a Alane selecionou, né, está falando de vida. Eu queria fazer umas perguntinhas, quer dizer, queria também apontar, fiquei toda emocionada, a gente também falando de políticas públicas, né, a questão do plano museológico. Eu já vi que tem colegas aqui, né, da Unirio, tem colegas, né, docentes e discentes da Unirio, né, e a gente tem falado sobre o plano museológico, e quando a gente ouve a Alane falando, né, o plano museológico, será que é isso? E aí, né, perceberam a potência do plano museológico e se apropriaram, né, moldaram essa ferramenta de gestão, que é uma política pública, né, moldaram, né, ajustaram essa ferramenta de gestão à medida do desejo deles, né? Não são lá os 11 programas, né, que estão lá no decreto de regulamentação do Estatuto de Museus. São os programas do Plano Museológico do Memorial das Lutas e Ligas Camponesas. A gente fica muito contente, né, Átila, né, colegas da museologia, que a gente vê, aos pouquinhos, a gente vai consolidando uma ferramenta que é um instrumento de empoderamento, de reconhecimento e empoderamento desses, né, de todos os museus, sejam eles de quaisquer tipos, né? Mas eu tenho umas perguntinhas, né? Porque eu fiquei muito curiosa. Bom, a gente que está aqui desse lado, né? Desse país continente, a Alane, ela falou, né, de um projeto que está rolando agora e que põe em risco a comunidade, um projeto que é uma parceria governo federal e governo estadual. Se você pudesse falar um pouquinho mais, Alane, porque eu fiquei pensando um pouco, não sei se eu fiz uma digressão, uma relação maluca, mas eu me lembrei um pouco da Vila Autódromo do Museu das Remoções, né? Sempre, né, uma invenção do Estado atingindo sempre, né, os mesmos segmentos, os historicamente excluídos, marginalizados, né? Enfim, aí se você pudesse falar um pouquinho mais desse rolê, porque é tanta treta neste país e neste mundo, né, que a gente não consegue acompanhar, né? Enfim, que é outra coisa que eu queria te perguntar, né? Porque até eu acho que foi o Átila que comentou, né, sobre, ou se for o Fernando, não me lembro, né? As lutas camponesas, elas fazem parte da memória latino-americana, né? E aí eu queria saber se vocês já tiveram, ou se vocês têm intenção enfim, criar pontes, né, enfim, com movimentos, né, com colegas, né, de outros países que também passaram e passam, né, pelo que os camponeses no nosso território passam. E uma curiosidade que você falou na tua né, na tua exposição, você falou, e agora na tua resposta, eu acho que foi para a Nery, você falou de novo, e eu assim, caraca, não entendi, eu acho que eu perdi o fio da meada. Por que algumas pessoas da comunidade tinham medo de entrar no memorial? Aí, desculpa, eu acho que eu me delonguei muito, não sei se eu perdi o fio, mas eu fiquei curiosa, assim, medo por quê? Porque, assim, a gente, assim, dentro dos museus, a gente tem, assim, alguns, né, muitos, né, muitos casos, né, de museus assombrados, né, o museu tem que ter um fantasma, né, enfim, assim, tem medo, nesse sentido, o porquê desse medo de algumas pessoas? Obrigada, Alane. Então, gente, bastante coisa mesmo. São três temáticas, são três perguntas que a gente consegue falar um monte aqui. Primeiro que, assim, aquilo que eu falei sobre as violências, a contínua violação contra essa comunidade, né? Então, em 2017, a gente se deparou com um projeto Vertentes Litorâneas, e esse projeto
o pessoal já tinha informado alguns, desde 2015, que haveria a instalação de uma barragem. E essa barragem, ela é um subeixo, do subeixo leste da transposição do Rio São Francisco. E aí, essa transposição do Rio São Francisco, que é o eixo leste constituído de Acauã a Araçagi, ele é um projeto do estado da Paraíba, ele não tinha no projeto oficial da transposição de São Francisco. Dessa transposição, tem um outro subeixo que se chama vertentes litorâneas, que é para levar água até o litoral da Paraíba, o Mata Sul, vai entender, leva água para onde já tem bastante água, para Mata Norte, né? E aí, o que é que acontece? Ele pega o vertentes litorâneas, ele pega os principais rios que desaguam no Rio Paraíba, e um desses rios é o Rio Gurien, que passa quase beirando o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Na verdade, beira o memorial, né? Porque o terreno vai até a margem do rio. E aí, esse rio se chama Rio Gurien, é um dos principais braços do Rio Paraíba, e um dos barramentos era exatamente um pouco abaixo da comunidade, que, se inundado, inundaria tudo ali. Se inundado não, se feito a barragem, inundaria toda a comunidade, e o lâmina d'água chegaria até a escola, e a escola está numa estatura bem alta. E isso inundaria toda a comunidade, inclusive o próprio Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. E aí, quando a gente soube dessa atuação, a gente desesperou, né? Primeiro que a gente iniciou, como é que a gente vai agora fazer uma ação de contrapor esse projeto, e enquanto memorial. E aí, a ferramenta que a gente tinha, inclusive, foi o que desencadeou a exposição Barra de Antas, Terra onde Luto e Danço, foi a exposição e o trabalho que a gente tinha com o apoio da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência. Aí mudou todo o nosso planejamento, né? A gente pensou, é o plano museológico, que óbvio aconteceu, mas o plano museológico não tinha como ser efetivado se a gente não refletisse, inclusive, toda essa relação do território e essas constantes ameaças, que uma coisa dialogava com outra, não era pautas separadas. E aí a gente constituiu a exposição Terra onde Luto e Danço, que a gente tentou trazer essa comunidade, que é uma comunidade de resistência, uma comunidade de luta, historicamente falando, mas é uma comunidade também muito animada, né, que se bater um tambor, está todo mundo dançando coco, dançando ciranda. Então, a gente precisava trazer essas ações de fortalecimento, como para dizer, a gente é uma comunidade que é muito animada, mas a gente também é uma comunidade de luta e de resistência. E como é que a gente consegue trazer isso? Trazer o povo dentro de suas culturalidades, e aí a gente conseguiu fazer um levantamento de mais de 23 expressões culturais da comunidade, e como elemento para justificar, para dizer, não, a barragem aqui não pode passar, não é só o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, é a potencialidade cultural que a gente tem dentro de uma comunidade reconhecida como comunidade tradicional, que sequer foi respeitado a OIT 169 da Constituição, que diz que precisa haver a consulta livre, prévia e esclarecida, que nem isso houve. Já foram piquetando, colocando os piquetes na casa do povo e dizendo que ia ser feita uma barragem que ia inundar a comunidade. Então, assim, imagine, as famílias recebendo essa informação e todo mundo sem saber o que fazer. Né? Então, a gente começou a fazer uma atuação de formação e para a gente poder apresentar, primeiro, à comunidade, a sua potencialidade, para poder ter isso como um instrumento de luta contra a estrutura do Estado. A gente estava para fazer memória os 60 anos do assassinato de João Pedro Teixeira. E aí a gente conectou uma coisa na outra, e a proporção que isso teve, a celebração dos mártires era 2 de abril, no dia 30 de março, o governo do estado chamou a comunidade e o memorial para uma conversa, e aí já apresentaram a gente outras possibilidades de lugar de instalação da barragem, e aí foi apresentado outras possibilidades, mas a gente permanece ainda na sangria da barragem, e a gente sabe, infelizmente, é difícil admitir isso, mas as obras constituídas pelo estado são obras que com 1 mês, 2 meses, já está precisando de reparo de novo, e a gente está falando de uma barragem que, se
se estoura, leva tudo que tem na frente, né? E o memorial continua na sangria. Enfim, e aí esse é um campo de luta que a gente ainda continua, porque vez ou outra a gente criou uma comissão, tem todo um contexto de organização, o Estado sequer sabia que o memorial existia, que era tombado, então tem todo um contexto de negação e de violências que acarreta e que a gente ainda continua em luta para que essa barragem, né, seja inviável lá no Rio Guriém. E aí mudou. Antes, o local da barragem, ele acumulava 13 milhões de metros cúbicos de água e caiu de 13 para 3, alguma coisa metros cúbicos de água. Então, o memorial está tombado pelo IFAEP, mas a gente, inclusive, apresentou a proposta fez o levantamento histórico, né, e solicitou de forma oficial, no centenário de Elizabeth, o tombamento do memorial pelo IFAM. Né? Então, a gente, inclusive, fez um levantamento, fez uma campanha para reunir assinaturas sobre a relevância histórica do memorial, para que as pessoas pudessem assinar, né, para que a gente pudesse ter e apresentar essa necessidade do tombamento pelo IFAM do memorial, haja visto que a história do Memorial das Ligas e Lutas conta a história do povo brasileiro, do povo campesino brasileiro. Isso é um ponto. Com relação ao nosso diálogo, né, com companheiros, com irmãos e irmãs de outros países, a gente tenta o tempo todo mapear aonde que a gente consegue chegar. Só que, assim, tantos desafios no local que eu digo assim, primeiro na gente, assim, de conseguir, inclusive, se manter de portas abertas, para conseguir garantir que o que a gente constituiu permaneça, que assim, a gente não dá conta de ampliar esse diálogo. A gente tentou ainda uma vez, ousamos, né, no programa Arte na Bagagem, tentar ver a possibilidade de diálogo com o México, porque, inclusive, em diálogos, né, e revisitando o material, fazendo o estudo, e aí como pesquisador historiador aqui do Memorial, a gente identificou que tem muitos arquivos das ligas camponesas no México, e no período das ligas camponesas houveram muitos diálogos, né, com outros países, mas a gente não dá conta de avançar por questões estruturais, tanto quanto como é que eu posso dizer, econômico quanto pessoal, porque a gente não tem as condições para poder ampliar, né? A gente está tentando primeiro se fortalecer aqui enquanto local, enquanto Estado, enquanto país, para poder depois ampliar nesse diálogo. E, óbvio, se aparece oportunidade, a gente encara, que a gente não tem medo, não. A gente vai-se embora, independente das condições que a gente esteja. Mas, enfim, essa... não sei se eu consegui te responder, e com relação à entrada na casa, a gente está falando de casas de casas antigas, né, e que é passado no senso comum de que casas antigas é mal-assombradas, isso é um fato, né, e mais que para além disso, tem um peso muito grande, a gente está falando de uma casa que passou por diversas violências, além da violência, né, da morte de João Pedro Teixeira, a gente tem da filha de Elizabeth que se suicida lá, a gente tem o caso, né, do tanto de fome e de miséria que passou por aquela casa, né, da quantidade de crianças que passaram necessidades ali, que Elizabeth sempre fala que via, né, os velórios passando de criancinhas, de anjinhos, como era acostumado dizer, de pessoas que eram enterradas no pé da cerca, porque não tinha direito sequer a se enterrar no cemitério, né? Então, assim, há uma questão que é propagada, né, dessas questões de mal-assombros, que eu acho que é intencional também. Mas, para além disso, as pessoas que chegavam no memorial já tinham automaticamente seu nome atrelado às ligas camponesas, e se atrelado às ligas camponesas, você automaticamente estava suscetível a ser violentado, né, a sofrer as violências, não só físicas, mas também morais, as violências psicológicas. Então, as pessoas negavam muito, as pessoas só passavam por aquela casa, né? Então, assim, não se sentiam pertencentes, porque, ao fazer isso, você também era parte das ligas camponesas, então, você também precisava sofrer as penas daqueles que vivenciaram as ligas, então, as pessoas negavam muito, né, e tinham receio de adentrar na casa, por não se sentir pertencente. E aí, quando a gente faz
esse trabalho de ressignificar e trazer essa memória como ação contínua e parte da história do povo, as pessoas passam a vivenciar, a estar, a adentrar, a realizar zumba, uma coisa que mas zumba, sim, zumba, realiza no Memorial das Ligas, festa de aniversário, chá de revelação, faz no Memorial das Ligas, então, é isso, assim, a memória do povo atrelada à vida do povo, uma coisa não desconecta da outra, e a luta pela democratização da terra atrelado a esse contexto de vida e de luta e de resistências. Olha, só um pouquinho, só mais um pouquinho, assim, eu queria comentar, porque eu fico aqui, assim, né, pensando, e a coisa assim, não é um paradoxo, mas parece até ironia, né, quando a gente tem a possibilidade, né, o presente, né, de ter contato, de conhecer um pouquinho mais o que a sociedade está fazendo, né, das memórias, do patrimônio, né, como instrumento da garantia dos direitos sociais e culturais básicos, né? É muito engraçado, porque assim, me dá uma impressão de que esses processos têm um resultado, uma eficácia muito maior nas metas de objetivos de desenvolvimento sustentáveis do que muitos programas e etc. e tal, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis aí, né? Na realidade. E aí eu fico pensando, meu Deus, como poder acessar esses fundos, porque há fundos internacionais, né? Enfim, eu sempre falo com os colegas, né? A gente pode e deve, né, fazer críticas à Agenda 2030, que vai ser revisada daqui a pouco, né, porque 2030 está aí, né? E aí? A gente andou? Muito pouco, né? A gente anda quando a gente reconhece iniciativas assim, como o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, Museu das Remoções, que está pegando forte a questão da sustentabilidade também, né? Então, assim, como é que a gente, né, pode criar causas e condições para que esses programas, esses fundos internacionais, né, possam ser acessados, né, e possam ser dirigidos, né, para ações que efetiva e concretamente podem trazer resultados para a sociedade, né? E atingir mesmo, né? Eu fico pensando, né? Tem um objetivo de desenvolvimento sustentável, eu não me lembro qual era o número, né? Enfim, trabalho digno. Dentro do trabalho digno vem a dignidade, né? A dignidade humana, né? A valorização de toda a sociedade, não só né? do topo da pirâmide, né? Então, aí eu fico pensando, talvez, meio que no lugar comum, né? A importância, né, da gente, enfim, investir nessas sinergias, né, da sociedade com a universidade, né, e outras entidades, para desenvolver ações conjuntas, e, obviamente, a sociedade, né, os grupos, os movimentos, sempre tendo um protagonismo, sempre participando ativa, plena, né, e empoderadamente desses processos, para poder alcançar esses fundos que existem, que estão aí, né, porque, enfim, a Agenda 2030 é o discurso do quê? Do nosso sistema vigente, é o que temos, né, enfim... e, obviamente, né, atravessa, né, esse plano, que é um plano internacional. É claro que o neoliberalismo atravessa, né, ele todo, mas é o que temos. Então, como a gente, né, acessa isso, né, e transforma efetiva e concretamente a realidade? Desculpa, falei demais. Nery levantou a mão. Então, Alejandra, como a gente acessa isso, né? Não é tão fácil. Tem muitos editais, mas não são fáceis. Esses editais têm exigências que, às vezes, você tem dificuldade de cumprir. Por exemplo, Ecomuseu. Eu
eu recebo público infantil, eu tenho atividades, mas eu tenho atividade nas escolas, poucas atividades, visitas lá. Mas eu tenho que ter um certificado do Conselho da Criança, né, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Aí tem que estar inscrito no CRAS. Aí, para inscrever alguns projetos, você tem que ir pelo SouGov. Chega no SouGov, você tem que estar num nível ouro, nível não sei o quê, e o seu CNPJ não está às vezes, né? Eu acho que existe uma porção de complicadores para que as organizações possam ter acesso a esses editais. Por exemplo, CNPJ. CNPJ é um instrumento de contabilidade das empresas. É tipo CPF, é um cadastro de pessoa física na Receita Federal para efeito de controle tributário. Mas hoje, tudo que você vai fazer, você tem que ter CPF. Você vai na farmácia, tem que fornecer o CPF. Você vai comprar tudo que você vai comprar tem que fornecer um CPF. E aí, isso acaba sendo um complicador. Tem também, às vezes, um linguajar que não é muito claro, né? Você vai, pega o edital, quando você lê, você fica pensando, aonde é que eu vou enquadrar a minha organização dentro deste edital? Não é tão simples, não é tão claro. E exige, às vezes, experiências. Se você já tem projetos anteriores aprovados nesse nível. Poxa, se eu estou querendo fazer o projeto para poder ter essa experiência, como é que eu vou ter esse acesso, se eu nunca pude fazer antes? É um pouco por aí. Eu acho que a gente precisa ainda mudar muitas coisas nesse campo para que as organizações tenham mais acesso, tenham mais facilidade de inscrever os seus projetos. Eu me lembro quando Mário Chagas e o Nascimento estavam antes do IBRAM, acho que era DEMU, se não me engano, tinha um projeto que eles queriam que as pessoas simplesmente pegassem uma câmera e gravassem, olha, eu estou aqui, meu problema é esse, eu quero resolver esse, eu quero fazer isso, isso e isso. E isso era um facilitador. Hoje não se tem mais isso, está muito burocratizado. Eu trabalho com mais de 30 organizações não comunitárias, não governamentais. E esse é um embate que nós temos no dia a dia, entendeu? É isso. Obrigada. Obrigada a você, Nery, por essa, enfim, por essa narrativa objetiva e assim, sintética da realidade, né? A burocratização, né? E obrigada por evocar boas lembranças aqui, minhas e do Átila, realmente, saudades do Demo. É engraçado, sabe por quê? Porque assim o povo diz, não, a gente vai democratizar o acesso nesses editais. Pelo amor de Deus, qual é a comunidade, qual é a instituição que às vezes não tem nenhuma pessoa ali que seja formada na área, vai ter condição de pegar um edital e conseguir compreender e escrever. Às vezes não tem dificuldade até de encontrar alguém para fazer um projeto, mesmo pagando. Aí a renda não chega, gente, não chega. Eu digo isso porque a gente ainda pena muito e a gente tem muita gente assim que é solidário a gente, é colaborador, mas a gente pena muito. Aí eu fico pensando nessas outras comunidades, nessas outras instituições. É muito difícil mesmo. Olha, e eu não sei, não. Aí vem me dizer, aí eu não vou dizer isso, não, para a Fernanda não depois de ficar com raiva, mas eu vou dizer. Aí vem criar um seminário para criar um memorial da democracia. Olha, esses dias, eu não sei, não, viu? Negando que a gente é memorial da democracia. Mas olhe,
Eita, Lani. A democracia somos nós, o que eles querem criar lá é só um negócio para enfeitar, entendeu? É muito, assim, aí é muito complexo. Aí é democratizar o acesso para quem mesmo? Sabe? É para quem mesmo? Porque, infelizmente, os recursos vai se manter para aquelas instituições que já têm recurso, para aquelas organizações que têm condições de pagar. Então, assim, mais uma vez vai se concentrar e aponta que quem tem feito um trabalho não consegue acessar. E quando a gente vai dizer, a gente é que ainda é tido como os falador, como isso, como aquilo. Então, é muito difícil isso. E é uma pena porque é uma realidade que não muda. Né? Não muda, porque a gente vê anos se passando, a gente, óbvio, tem pessoas sensíveis dentro dos espaços, mas a estrutura não escuta essas pessoas sensíveis, é feita para não dar certo mesmo, assim, há uma burocratização do processo, e quando a gente tenta entrar na institucionalidade, a gente, é muito difícil, porque como é que a gente sobrevive dentro da institucionalidade, né, se a gente também não tem as condições mínimas, então é muito complexo isso, muito complexo mesmo, então a gente tem um desafio coletivamente que a gente tem que tentar ver entre nós mesmo como é que a gente garante a continuidade desses espaços de memória, né, que tem sofrido bastante com essas questões. Alane, Rouanet Nordeste até amanhã. Olha, A gente lembrando, né? O ditado Rouanet Nordeste. achar minha gente, a gente tem que ir um Rouanet para valorizar. Ai, tem tudo isso. Alejandra, já são 9h05. Como é que é, hein? Então, colegas, animados aí para fazer mais a última pergunta, a última colocação, né? Porque acho que deve estar todo mundo cansado e também com a cabeça a mil, né? Com a cabeça... Eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer uma última colocação, né? Só para lembrar que a gente falou tantos aqui no chat de filmes, né? Essas coisas. Eu falei do Ainda Estou Aqui, que eu acho que todos nós assistimos muito recentemente. A Alejandra lembrou bem do Narradores de Javé. E eu também fiz a provocação aqui no chat para se conhecer um pouco mais sobre a história das ligas camponesas e a história de João Pedro e Elizabeth Teixeira, assistir o Cabra Marcado para Morrer, o filme emblemático, o documentário emblemático do Eduardo Coutinho, né? Que para conhecer isso tudo. E para quem não viu, para que veja esse filme, para quem já viu, veja esse filme, e fazendo um paralelo com Ainda Estou Aqui, que está fresquinho na nossa memória, não, que eu acho que tem tudo a ver, então acho que pensa isso nesse sentido. Eu não vou falar mais nada, não, que a gente sempre a gente se empolga, mas eu queria realmente agradecer muito a Alane, né? Eu acho que a Ale também vai falar, agradecer demais tuas palavras. Agradecer pelo Vladimir, que não pode falar, ele está gravando, o professor Vladimir. Acho que ele deve estar agoniado também para falar algumas coisas. Mas, Alane, é sempre bom essa parceria, e te escutar, que eu sempre estou aprendendo muito, e eu acho que também para as pessoas que estiveram aqui, que vão nos ouvir depois. É isso mesmo, pessoal. Alane, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo aprendizado, obrigada pelas provocações e obrigada pela inspiração, porque o que a gente faz? A gente segue, é isso, não tem outra, a gente tem que seguir. Uma hora a gente consegue avançar, uma hora a gente consegue desburocratizar, uma hora a gente consegue voltar, né, a essas... Né, Nery? Assim, uma hora vocês conseguem só mandar o vídeo e dizer o que precisa. É assim, a gente só tem esse caminho, continuar. E é isso, colegas. Eu agradeço muito ao Átila, ao Vladimir por essa parceria, aos colegas presentes pela partilha, e até o próximo Diálogos Culturais. Tem uma frase que eu me lembrei agora, de Elizabeth, que ela diz a Coutinho, e que tem no filme que a Átila trouxe, né? Que ela diz assim, e eu continuei, Coitinho, ela fala até assim, Coitinho, eu continuei, com perca da minha vida, eu continuei. E essa frase dela é muito forte, com perca da vida dela,
é muito forte. E a gente que discute memórias traumáticas, a gente que discute, né, o papel da memória, inclusive, para a continuidade das lutas, se a gente pega essa frase de Elizabeth, é da gente repensar e compreender. E logo após, ela faz uma fala, assim que Coutinho está indo embora, ela chama Coutinho e ela diz assim, e ela começa a continuar falando, e ela diz, tem que lutar enquanto houver trabalhadores, né? Enquanto houver a fome e a miséria atingindo os trabalhadores, a gente tem que lutar, tem que haver luta dos camponeses, e é isso, assim, acho que em momento algum foi fácil, sabe? Em momento algum. A nossa história, infelizmente, é marcada por tragédias, por negação, por pessoas vivendo essa miserabilidade, mas a gente tem que lutar, garantir essa luta, a contínua luta, que faz com que também mantenha a gente vivo, né, na esperança de garantir que a gente tenha um presente e um futuro melhor para nós e para aqueles que continuarão nossas lutas, assim como a gente continua as lutas, né, dos que nos antecederam. E é muito, muito bom sempre a gente dialogar, a gente conversar, sabe, a gente se sentir acolhido, a gente ver que outras pessoas também estão na luta junto com a gente para garantir que seus lugares de memória também estejam aí apresentando, vivendo, acolhendo, né, garantindo que as memórias que sempre são colocadas à margem estejam também nas memórias e nas histórias oficiais. Então, a gente agradece também e a gente convida todo mundo para vir-se embora para aqui, para a gente visitar, porque quem vem para cá e quem bebe da nossa água quer beber direto, viu, minha gente? Não é, Átila? Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, colegas. Obrigada.